Olá, meu nome é Rebeca, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Você já ouviu uma história várias vezes, já sabe ela de cor, que você acha que Deus não tem mais nada para falar com você através daquela história? Aconteceu isso comigo hoje, sabe com qual história? De Naamã, o leproso. Está lá em 2 Reis 5, né? Fala que Naamã era um comandante da Síria e ele ficou leproso, teve lepra. E não tinha, né, tratamento naquela época. E aí uma serva judia estava lá na casa dele e falou assim, se ele pudesse ir para Samaria, ver o homem, o profeta de Deus e tal, ele seria curado. Aí, Naamã falou assim, opa, foi lá, falou com o rei da Síria, aí o rei da Síria falou assim, não, vai, pode ir lá, eu vou mandar uma carta. Quando Naamã chega com vários presentes, né, com a carta perante o rei rasga suas vestes. Fala assim, o que eu vou fazer? Eu vou curar esse homem? Eu não sei, fica nervoso e rasga as vestes. E aí o profeta Eliseu fica sabendo e fala assim, manda ele vir aqui em casa. Manda ele vir aqui que ele vai saber que há um profeta em Israel. E aí começa, né? Naamã vai, ele era um comandante, ele era uma autoridade. Então ele estava acostumado a ser bajulado, né? Ele estava acostumado a ter tudo na mão, né? E aí Eliseu manda um servo ir lá e falar com ele. E aí o servo fala assim, olha, é para você ir no Rio Jordão e se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele ficou muito bravo. Ele falou assim, que eu vou no Rio Jordão? Não. Eu achei que o profeta iria ficar em pé, que ele iria colocar a mão na minha cabeça, a mão na minha ferida, invocaria o nome do Senhor e eu seria curado. Agora ir no Rio Jordão? Pelo amor de Deus, tem rio muito melhor para eu ir. Não vou. Meus irmãos, quando eu li esse texto, eu me vi em Naamã, porque eu dou tantas ideias para Deus. Gente, eu dou tantas ideias para Deus legais. Senhor, faz esse milagre assim, faz esse milagre assado. Poxa vida, ó, se você fizer dessa forma. Mas só que Naamã é muito mais crente do que eu, muitas vezes. Os servos de Naamã viraram e falaram assim, poxa, meu senhor, se ele pedisse dinheiro, se ele pedisse uma coisa muito difícil, eu não faria? Então vai ali, se banha, uma coisa simples, a gente já tá aqui, a gente já viajou mesmo. O que custa? Vai lá e se banha. Meus irmãos, às vezes a gente acha que Deus vai fazer algo miraculoso. A gente está pedindo para Deus e não vai ser muito difícil. E Deus manda a gente fazer algo simples e muitas das vezes algo que a gente não quer fazer. Não, na minha cabeça, assim, o meu combinado era que quando eu fosse fazer essa entrevista, ia acontecer isso, isso e isso. Eu ia para essa vaga, não para essa vaga. Vai entender os propósitos de Deus. Gente, por que mandou um homem ir pro Rio Jordão? Porque não mandou lá no Rio Bom, perto da casa dele? Não sei. Deus tem os seus planos, Ele nos ensina, né? Ele quebra o nosso orgulho, Ele manda a gente obedecer, porque Naamã obedeceu feliz, alegre? Não, Naamã obedeceu chateado. Falei assim, eu vou lá naquele rio, mas já tô aqui mesmo, tô chateado, mas eu vou. E eu fiquei pensando, quantas das vezes eu fiquei chateadinha e não fui, e não fiz, e não recebi o meu milagre, né? Naamã foi, mesmo contra tudo que ele planejou, né? Mesmo contra tudo que ele sonhou, ele foi. E sabe o que aconteceu? Ele se banhou 7 vezes. E a Bíblia fala que a pele dele, ó, no versículo 13, 14, fala que sua pele tornou-se como a de uma criança. Imagina a cutis de Naamã. Naamã ficou com a pele linda, maravilhosa, cheia de colágeno. Então, assim, ele foi curado. Gente, Naamã volta, né, para a casa de Eliseu e fala assim, olha, eu nunca mais eu vou me prostrar diante de outro Deus. Que Deus me perdoe, porque quando o rei vai adorar o Deus dele, ele se apoia em mim para adorar. Eu achei tão lindo isso também, né? Que servo bom, né? Que servo cheio de autoridade, assim, né? Submisso, né? Como a gente precisa ser, um empregado assim, bom. E Naamã foi curado. Contra
todas as expectativas dele. Ele não queria fazer daquele jeito para conseguir a cura dele. Ele queria de uma outra forma. Pensou numa coisa linda, miraculosa, né? Mas Deus mandou ele se banhar no Rio Jordão 7 vezes, mergulhar num rio que não era muito legal, não era muito limpo, mas ele recebeu o milagre dele e ele se converteu ao Senhor Jesus. Que nessa tarde nós possamos nos render à boa, perfeita vontade do Senhor. O Senhor é um Pai bom, é um Pai que nos ama, né? É um Pai que quer o melhor para nós. Então vamos nos render à vontade dele. Amém? Tchau!